Neste vídeo a gente vai falar de um assunto polêmico, frequência de postagens para os negócios. Fala pessoal, E aí, gente? eu sou o Johnny Eu sou a Sandriele. e juntos nós formamos o Casal Casal MKT. MKT. A gente ajuda donos de negócio a melhorar o seu conteúdo, melhorar suas vendas através das redes sociais. Esse assunto aqui é muito importante, principalmente para quem está começando, né, amor? Sim. Então o que você diria para as pessoas que estão começando ou que já começaram faz pouco tempo a produzir conteúdo? A coisa mais importante a se fazer é tentar se regrar e começar a fazer postagens durante a sua semana. Se regrar, coloque na sua agenda ali um horário, tire um tempo sempre para você começar a fazer postagens até que isso se torne um hábito e ficar automático. Sim, então o que ela está dizendo? Para criar uma rotina, né? Um dia a dia em que a gente faz cada coisa em um dia e a gente fica mais ou menos programado até se tornar rotina. Tá? Então, quando a gente começou, a gente fazia sempre o seguinte: segunda-feira a gente criava os roteiros dos vídeos, na terça-feira a gente começava a gravar os vídeos, na quarta-feira a gente fazia as artes para as postagens e os textos, e na quinta e sexta-feira a gente deixava para finalizar tudo e também para programar as postagens. Tá? Então não precisa fazer exatamente como eu falei, tá? Mas cria alguma coisa para você ter um dia a dia para produzir conteúdo. Tá? Por quê? Porque é muito fácil se desestimular, né, e parar de fazer. Então é importante ter um dia para você fazer cada coisa e não deixar de fazer. Coloca como prioridade, porque lá na frente vai fazer muita diferença e você vai agradecer a gente, né, meu amor? Exatamente. Até porque os conteúdos na rede social levam um tempo para dar resultado, né? Porque passa de uma fase ali de amadurecimento, das pessoas se acostumarem ali a consumir o seu conteúdo, até os resultados começarem a surgir, né? Sim. A gente costuma dizer assim, qual que é a frequência ideal para se postar, né? A frequência ideal é o que você conseguir fazer, né? É quanto mais melhor, beleza, quanto mais melhor, mas sempre alinhado com a qualidade, tá? Então não adianta a gente fazer um monte, isso é uma porcaria, né? E não adianta a gente fazer tão pouco também e ter absurdamente uma qualidade, tá? Isso é uma das coisas que acabam travando a gente quer fazer muito bem feito e acaba não fazendo nada, tá? Então tem que ter o meio termo, tá? Quantidade e qualidade. E uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração também é a questão da persona, né? Do nosso cliente ideal, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas as nossas postagens, o nosso conteúdo tem que estar alinhado com a nossa persona e o nosso negócio, tá? E o que é persona, meu amor? Explica um pouquinho aí. Persona nada mais é do que o cliente ideal, aquela pessoa que você elegeu, que não é necessariamente a pessoa que compra mais, né? Mas sim a pessoa que é mais fácil de atender, que leva o nome do seu negócio, leva ali a sua marca adiante, compartilha ali com as outras pessoas, né? O seu negócio, fala dos seus produtos, é fã do seu negócio, né? Então não necessariamente é aquela pessoa que gasta mais no seu negócio, mas sim aquela pessoa que é mais agradável atender, né? Que é leve. Então quando a gente fala de conteúdo, a gente também tem que colocar um pouquinho da nossa rotina, né? Mostrar um pouco o dia a dia do nosso negócio. As pessoas, elas são curiosas, tá, gente? Então, por mais que pra gente pareça que aquilo acontece todo dia e que é maçante, as pessoas, elas querem saber como as coisas funcionam, tá? Seja o que for, elas gostam de saber, elas são curiosas. Então esse é o tipo de conteúdo que você coloca geralmente nos stories que estão no Instagram ou no Facebook, tá? Um exemplo é uma coisa que acontece com a gente, por exemplo, de rotina, que ele está falando, né? A gente gosta de ir muito numa praia chamada Praia de Taquarinhas, né? E no Casal MKT Blog, a gente posta muito sobre lugares para passear, aonde você pode ir aqui em Balneário Camboriú. Então, sempre quando a gente vai para essa praia, a gente mostra o caminho. A gente mostra ali nos stories o caminho, porque é muito bonito. E aí a gente até ficou pensando uma vez, será que não fica muito repetitivo? E, né, sempre que a gente vai, a gente mostra esse caminho, só que não, porque nem todo mundo olha os stories. Às vezes quem olhou, tipo assim, eu vou 2 semanas seguidas pra Taquarinhas. Quem olhou na semana passada, pode ser que não olhe nessa semana, né? Porque o Instagram não entrega para todos os seguidores, né, do seu perfil. Então, não se importe com isso. Publique os seus conteúdos sem problema nenhum. Sim, é verdade. E assim, ó, quando a gente fala de postagem, se fosse falar para quem já está produzindo conteúdo, né, a gente poderia falar de uma vez ao dia? Poderemos, né? Poderemos falar.
E por que uma vez ao dia? Porque a gente está relembrando a pessoa que a gente existe, que o nosso negócio está ali, né, está à disposição dela, todos os dias. Lembrando essa questão que a Sandra falou a respeito de não ser todo mundo que recebe suas postagens. Então, digamos que um dia uma pessoa viu, no outro dia ela não vai ver, né? Então, realmente é interessante a gente colocar todos os dias, tá? Por quê? Porque a pessoa ela tem uma lembrança de marca maior sobre o seu produto ou serviço, tá? Mas é muito importante, gente, não vamos postar realmente só falando de produtos, né? Tem muita empresa que a gente vê por aí que só fala dos seus próprios produtos, tá? Lembrando, o nosso conteúdo ele tem que ser um conteúdo que ajuda as pessoas, né? Procura saber o que sua audiência, os seus clientes, eles têm procurado, o que eles têm de dúvidas, como você pode ajudar ele. A proposta do seu conteúdo, ela tem que ser relevante, tá? Ela tem que ser interessante para as pessoas estarem voltando ao seu perfil ou gostando de consumir o seu conteúdo. Não é verdade, amor? Sim, a gente sempre fala aqui nos conteúdos que você tem que consumir conteúdo com um olhar ali crítico, né? Ou seja, o que você procura ali nos perfis que você geralmente está ali olhando e observando? Olhe com esse olhar crítico, né? Para ver o que você consegue colocar ali no seu perfil que vai agregar para a sua persona, para o seu cliente ideal. Tente pensar como esse cliente ideal pensaria, né? Sim. Bom, e tem muita gente que se embanana na questão das ideias, né? Ah, eu tenho uma ideia e aí eu esqueço e na hora que eu preciso produzir eu não tenho a ideia. Isso acontece realmente no começo, gente. Mas é muito importante a gente estar anotando as nossas ideias. Eu sou muito do Evernote, tem um aplicativo que chama Evernote e eu consigo ter ele no celular, eu consigo acessar ele no computador também, então eu anoto uma coisa ali, ele já fica gravado, quando eu abrir no computador eu já tenho acesso também, tá? É muito importante se você tem documentos, coisas que você pode colocar o nome e depois de muito tempo você relembrar sobre ele. A Sandra é mais do... Eu gosto mais da agenda e também do Google Docs, né? Que é uma ferramenta ali do Google onde eu também posso acessar tanto do meu celular quanto do meu computador em qualquer lugar que eu tenha acesso à internet. Então isso é muito legal, porque às vezes você não tá no seu escritório, às vezes você não tá na sua casa, um lugar que você pode anotar, mas aí você tem uma ideia. Às vezes você tá na academia, às vezes você tá correndo e você tem uma ideia assim que você acha, nossa, isso seria muito legal se eu conseguisse fazer um conteúdo sobre no meu negócio, né? Então, use essas ferramentas, né, que a tecnologia te dá hoje para você anotar essa ideia. Ideia, quanto mais você puder anotar a ideia, melhor. Não é que você vai usar essa ideia hoje, anotei hoje, vou usar ela hoje. Não, porque as ideias, elas vão o quê? A gente vai aprimorando elas. Pode ser que eu tenha essa ideia hoje, mas amanhã eu olhe para ela e coloque outras ideias que complementam e façam um conteúdo maravilhoso, né? Sim, é verdade. Eu gosto também de escrever roteiros, né? De vez em quando eu estou assistindo uma TV, alguma coisa, aí me vem uma ideia na cabeça, eu escrevo o meu roteiro ali na hora e eu escrevo no papel, né? Tiro uma foto e coloco em uma pasta, tá? Dentro do meu celular. Então isso é muito fácil de fazer também, você pode achar interessante fazer dessa forma. Então são várias formas, só não pode deixar as ideias passarem, tá? Sim. É muito fácil você ter uma ideia e falar assim, depois eu vou fazer isso. Esquece. Tá? A partir do momento que você está fazendo uma outra coisa, aquela ideia você não vai lembrar nunca mais. Exatamente. E as ideias começam a surgir quando você está acostumado já a pensar em ideias de conteúdo, a fazer o seu conteúdo e a postar conteúdo, né? Por quê? Porque você trabalha o seu cérebro ali para ter essas ideias. Então, qualquer coisa que nem ele acabou de falar, estava vendo TV e ele faz o conteúdo dele. Ele pega o caderno e começa a criar o conteúdo dele. Não quer dizer que ele vai gravar naquele dia, mas pelo menos a ideia dele já tá ali, já tá pronta. Quando ele precisar, ele vai lá e grava, né? É verdade. Bom, gente, depois de um tempo, tudo se torna muito automático. Tá? A gente não tem mais dificuldade nenhuma de ideia de conteúdo. Quando a gente precisa de uma ideia, vem na hora, é assim que funciona. No começo não é assim, então é muito importante você não deixar as ideias irem embora. É igual andar de bicicleta, né? No começo, quando você tá aprendendo a andar de bicicleta, é difícil. Sim. Você vai cair algumas vezes. Mas se você manter ali sempre tentando andar de bicicleta, você aprende a andar de bicicleta e fica automático que você anda sempre. Sim, é verdade. E sempre quando você tiver uma ideia, pensa, essa ideia ajuda o meu cliente?
ajuda a minha persona, ajuda a minha audiência que está lá no meu Instagram, no meu Facebook, no meu YouTube, sempre tem que pensar isso, tá? E quando a gente fala de ajudar as pessoas, amor, o que mais que você lembra aí? Então, assim, ó, às vezes as pessoas ficam pensando, olham muitos gurus aí na internet que falam, você tem que postar 2 vezes por dia, você tem que postar, sei lá, 14 vezes por semana. Gente, o conteúdo, a gente sempre fala aqui que o conteúdo serve pra ajudar uma pessoa. Então, tipo assim, você ajuda como? Você ajuda as pessoas como você pode e quando você pode. Então, né, você não precisa sair do seu trabalho pra ajudar alguém. Não. Você faz o seu conteúdo conforme você pode, né? Você tem as suas ideias conforme você pode. Às vezes você grava ali conteúdos, 4, 5, 6 conteúdos e vocês acham isso muito agora, mas quando vocês tiverem costume isso vai ser fácil, né? Você grava 5, 6 conteúdos que você pode ir postando durante a semana toda. Isso você fez em pouco tempo, em um dia só. Então assim, ó, tudo é costume. Outra barreira que as pessoas têm, a gente já falou aqui de perfeccionismo, mas outra barreira, eu até tava conversando com uma colega minha de beach tennis, e a gente tava falando sobre vídeo, ela tá começando a produzir conteúdos, e ela falou assim, Sandra, eu tenho preguiça, sabe? Quando eu penso em fazer conteúdo, aí eu penso que eu tenho que me maquiar, tenho que, sabe, me produzir, aí eu já quero fazer um monte de conteúdo pra deixar tudo pronto, porque eu vou ter preguiça de me maquiar de novo. Gente, vocês precisam ser quem vocês são. Vocês não precisam se montar, ser outra pessoa para criar conteúdo. Não, vocês têm que ser vocês. Vocês não precisam, se vocês não se produzem, né? Vocês não precisam se produzir só para gravar o vídeo, né? Porque quando a pessoa, o seu cliente for te encontrar ao vivo, você não vai ser a mesma coisa do que está no vídeo. Entendeu? Sim, é verdade. Isso tem muito a ver com o que a gente fala muito em outros conteúdos, você vai ver, sobre ter mais pessoalidade, personalidade. Então, se você acha que você não precisa se maquiar, que você não precisa estar todo produzido, a gente não está produzido. Inclusive a gente veio da academia agora há pouco. Sim, é né? verdade. Então a gente faz quando dá vontade de fazer, quando a gente está mais de bom humor. Tá? Então se você precisar ao mesmo tempo estar de bom humor, estar bem, estar bonito, tudo está maravilhoso, a luz está maravilhosa, eu tenho o melhor celular, gente, o conteúdo ele não sai. Tá? Então faça conforme você consiga fazer. Não deixe nada te impedir de fazer. Tá? Essa é uma das partes mais importantes. E quando a gente se livrou disso, né, meu amor, a coisa começou a caminhar sozinha. Tá? Sim. Do nada a gente fala, vamos fazer um conteúdo agora. Vamos lá e produz e fica legal. Entendeu? Quanto mais dinâmico, mais personalidade tiver, mais as pessoas vão se identificar, mais vai conectar. Sim, não é verdade? sim. E todo mundo erra, gente. E se você não produziu o seu primeiro conteúdo, o seu segundo conteúdo, como é que você vai saber aonde é que você precisa melhorar? Você precisa fazer e postar e depois você vai ver, realmente isso aqui eu preciso melhorar um pouquinho mais. Mas tem que fazer, senão você não cria aquela coisa do hábito para se tornar automático. Sim. E depois do hábito, né? Depois que a gente cria o hábito, a gente consegue postar bastante durante a semana e tudo mais, a gente vai começar a acompanhar o que está dando certo, vai olhar as métricas, né? Que são, inclusive tem conteúdo já nosso falando sobre isso. É muito importante a gente começar essa engrenagem de produção para depois começar a acompanhar os números, ver o que está dando certo, o que as pessoas estão gostando, se realmente a gente está indo para o lado certo, isso também é importante, né? Não adianta a gente falar de carne para quem é vegetariano, não é verdade? Então tem que ser muito bem alinhado o seu produto, a sua persona, o seu negócio, tá? Tem que estar tudo indo para o mesmo caminho, né, meu amor? E o que acontece se a gente começa a postar e para de postar, a gente para de ter frequência? O que acontece? Então, é a mesma coisa se você tá assistindo uma série na Netflix. Tá lá assistindo uma série, a Netflix sempre tá atualizando os episódios e de repente ela para. Você vê notícias que tem mais episódios, só que a Netflix não coloca. Você vai voltar lá pra assistir? Não. Por quê? Porque você já assistiu todos que tem. Não tem nada que vai te agregar. Não tem nada novo. Por que você vai voltar lá? Então é isso que acontece nos perfis que não são constantes, né? Sim, além disso, deixa de ter aquilo que a gente já falou. Deixa de ter a presença de marca, né? Deixa de marcar o seu território ali na rede social do seu cliente, da sua audiência, tá? Então é muito importante realmente ter frequência. Então se você vai começar a produzir conteúdo hoje, digamos, comece a fazer um pouquinho antes
tá? Para você falar assim, eu vou postar 3 vezes na semana, digamos. Então começa a ter pelo menos uns 6 conteúdos para você ter um tempo para você produzir mais conteúdo. Ou seja, eu tenho 2 semanas, aí na semana que vem eu vou produzir mais uma semana e eu sempre tenho uma semana de crédito ali. Então se acontecer alguma coisa, eu tenho uma semana ainda para produzir. Ou, digamos, só deu para produzir um. Beleza, você já tem alguns guardados ali. Isso também é bem importante, né, amor? Sim, sim. Uma outra coisa também a respeito de conteúdo. Qual o melhor tipo de conteúdo hoje em dia? O melhor conteúdo é o conteúdo em vídeo. Por quê? Porque ele é mais fácil, prático e barato, né, gente? Você pega o seu celular, em qualquer lugar que você estiver, deu a ideia, deu o conteúdo, grava o que você quer falar referente ao seu negócio. Importante, tem que ser conectado com o seu negócio e algo que agregue a sua persona. Grava rapidinho e qualquer coisa você já pode postar ali na hora, né? É verdade. E vocês já perceberam que quando você se interessa por algum produto ou serviço, você vai lá no Google ou vai lá no YouTube e pesquisa e vê um vídeo sobre esse produto ou serviço? O seu negócio já está lá no YouTube? O seu produto, já tem alguém falando no YouTube sobre o seu produto? Sim. Então pensa nisso, tá? Sim, eu faço muito isso. Quando eu vou procurar, principalmente comprar alguma coisa pela internet, primeiro eu vou procurar saber sobre aquele produto, sobre aquele serviço, se alguém já utilizou, qual que é a opinião das pessoas sobre aquilo. Então eu procuro muito vídeos, porque eu não gosto muito de ler, confesso. Eu gosto mais de ver vídeos. Então eu procuro os vídeos para saber melhor sobre o produto ou serviço. O exemplo da Sandri. Por que ela consome mais vídeo? Porque é mais fácil de digerir, né? É uma coisa que você só olha ali, a pessoa está falando a respeito daquilo, você não precisa ler, você não precisa mais correr atrás, a informação ela está vindo até você ali. Sim. Então é por isso que o conteúdo de vídeo ele é o que mais conecta. Mas não só por causa disso, tá? Porque tem muito mais pessoalidade e personalidade no vídeo. Exatamente. Então não precisa ser aquela coisa perfeita, não, gente. Não precisa ser a coisa formal, completamente. Aqui, ó, vira e mexe, a gente fala uma gíria, a gente fala uma besteira, dá uma risada. Não tem problema. É isso que a audiência gosta. Então a gente tem que procurar ser mais humano, ser mais nós mesmos, tá? Então essa parte é bem importante. Sim, e você deve estar pensando assim, mas eu prefiro mais ler do que ver vídeo. Tá tudo bem, tá tudo certo. Só que se você pega seu celular agora, entra na sua rede social, você vai mais ler ou vai ver vídeo? Dá Fica uma a olhada. reflexão. Dá uma olhada se isso acontece. Né? Tudo bem, tem gente que gosta de textão, mas pode ser que a maioria não goste. Pode ser que na sua audiência tenha mais gente que realmente gosta de textão e tá tudo certo, você vai testar. Faça os seus posts normal, né? Feed, tudo mais, né? Para Instagram e Facebook, mas também faça os vídeos, tá? Sim. E veja lá o que dá mais certo. Exatamente. Eu já tenho a resposta, mas você pode dar a resposta aqui também. Sim, nos comentários aí, tá? Bom, e aproveitando que a gente está falando de vídeo, nós temos um curso que a gente abre vagas de vez em quando, onde a gente fala sobre dobrar o faturamento através dos vídeos. Então, se você tem interesse de saber um pouco mais sobre isso, continua ligado no nosso conteúdo, que logo logo a gente vai apresentar aí alguma coisa para você. Exatamente. Se você tem ainda alguma dificuldade nessa questão de produzir vídeos, esse curso é específico, né, para negócios, né? Então a gente mostra lá o passo a passo de como você edita vídeos no celular, como você faz os seus roteiros, como ter ideias de conteúdo, além de mostrar também como é que você faz os anúncios ali pelo gerenciador de negócios do Facebook Business, né? Isso. Então é bem legal aí, bem interessante para quem realmente quer levar isso a sério. Exatamente. Tá? Tem muita coisa gratuita nos nossos conteúdos, tá? Pode ter certeza que muita coisa você vai aprender, tá? Mas toda essa questão por trás, né, do conteúdo, a gente fala no nosso curso. Beleza? Bom, e para finalizar, meu amor, uma pergunta que não quer calar, né, de uma forma bem rápida e bem objetiva. Qual a melhor frequência de postagem? A melhor frequência de postagem é aquela que é melhor para você, né? Exatamente. A que você se habitua mais, né? Algo que você consegue encaixar na sua rotina, né? É verdade. Então assim, ó, leve como você conseguir, leve a sério, tá? Mas ao mesmo tempo não torne isso uma obrigação, uma coisa ruim de se fazer, tá? Depois de um tempo é muito legal, é prazeroso, ver as pessoas se tornarem fã do seu negócio é absurdamente gratificante.
Beleza? Uma coisa que não pode acontecer de maneira nenhuma é parar. Se você parar, aí já era. Infelizmente é muito difícil. É igual ir na academia, né? Você tá indo com constância, você vai. Mas parou, tipo assim, uma semana, pronto. Aí já é difícil começar de novo. Então não pare. É verdade. E se parar, volte de novo o mais rápido possível. É verdade. Beleza? Bom, brigadão por acompanhar mais uma vez e até a próxima.